Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Dessa vez a gente vai trazer para vocês aqui algumas explicações, algumas descrições daquilo que realmente vem a acontecer nas eleições americanas. Como é que funciona este processo? Você fez algumas perguntas lá nas minhas redes sociais, eu compilei essas perguntas e vim aqui através desse vídeo para esclarecer um pouquinho como é que funciona essas eleições que para muita gente parece ser um pouquinho mais complexa. Vamos então às informações essenciais de como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos. Olha, eu particularmente já venho observando e fiz inclusive algumas coberturas para a rádio em que trabalhei já há 3 anos, no caso 3 anos de eleição. Então, a partir dali, a gente começa a aprender algumas coisas, observar alguns estados e ver também como é que as pesquisas vêm se comportando, se elas traduzem a vontade do eleitor no dia do voto, Nem sempre são confiáveis as pesquisas, tanto lá quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu diria que tem uma margem de acerto um pouco maior que a dos Estados Unidos, uma vez que lá a margem de erro geralmente é muito grande. Mas vamos então ao que interessa. Olha, primeira coisa, você sabe que aqui no Brasil a gente tem um voto obrigatório, Pois é, Lá nos Estados Unidos, não, o voto não é obrigatório. Você vota se você quiser. E aí, claro, o cidadão observa o candidato, vê suas propostas, muitas vezes se sente, então, ali chamado para as urnas, sai de casa e vai votar. Outros já observam, acham que não vale a pena, ficam em casa. Aqui no Brasil, você é obrigado a ir, não tem jeito, Lá nos Estados Unidos, então, não é obrigatório. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu tenho que dizer para você é que lá nos Estados Unidos, nem sempre quem tem mais votos ganha as eleições. Por que é que eu estou dizendo isso? Vamos lá, um paralelo aqui com o Brasil. Nas eleições para presidente, para governadores e também para prefeitos, geralmente é assim, Ou seja, quem tem mais votos numa disputa ali em segundo turno, por exemplo, é quem leva a eleição. Nos Estados Unidos é diferente. Você não precisa ter exatamente mais votos. O que você precisa ter é um número de delegados maior. Aí você deve estar se perguntando, delegados, Wellington, mas as pessoas não saem para votar? Eu vejo todos os anos as pessoas saindo para votar. Verdade. Mas olha, atenção, o que define, no final das contas, é o número de delegados. Vamos então mostrar exatamente um pouquinho mais para você como é em palavras. Vamos lá. Olha, nos Estados Unidos, você tem 50 estados. 50 estados. Em cada um desses estados aí, há um determinado número de delegados, Vem cá, e a quantidade de número de delegados? Isso depende também da população de cada um desses estados. Quanto mais pessoas o estado tiver, mais delegados ele vai ter. No final das contas, o que o candidato deve fazer é conquistar o maior número de delegados. Ao todo, nos Estados Unidos, no Colégio Eleitoral Americano, são 538 delegados ao todo. O que você precisa fazer para se eleger presidente é conseguir pelo menos 270, Então, é disso que nós estamos falando aqui, bom? Olha só, o estado da Califórnia, por exemplo, ele é um estado que tem mais ou menos 45 milhões de pessoas. É o estado mais populoso dos Estados Unidos. Por causa disso, a Califórnia tem algo em torno ali de 55 delegados. É o estado mais populoso no número de delegados. Mas aí você tem outro, por exemplo, o Texas tem 38 delegados. Aí vem Nova York com 29, aparece a Pensilvânia também, outros estados muito importantes como Ohio, Illinois, também aparecem ali. Então são os estados ali com o maior número de delegados. Outra coisa interessante, você sabe que todos os estados têm delegados, alguns mais, alguns menos, Como eu falei para vocês, depende do número de cidadãos, de eleitores ali naquele estado. Bem, você deve estar se perguntando, e como é que funciona então? Geralmente, pessoal, tem uma tradição nos Estados Unidos. Alguns estados, tradicionalmente, eles são democratas, ou seja, levam o seu número de delegados para os democratas. No caso das eleições deste ano, para Joe Biden. Outros estados, lá nos Estados Unidos, são tradicionalmente republicanos, ou seja, levam seu número de delegados direto para o candidato republicano. E aí nós estamos falando então daquele que está decidindo mais uma vez uma eleição, que é o Donald Trump, está indo para a segunda agora. Bem, então
Vamos ver o que é que vai se resultar disso. Você deve estar se perguntando, mas se geralmente, tradicionalmente, tem estados que já são democratas e estados que já são republicanos, então por que é que o resultado não dá o mesmo sempre? Por que é que às vezes republicanos vencem as eleições e às vezes democratas é quem são eleitos? Bem, o negócio é o seguinte, lá nos Estados Unidos, nem todos os estados são ou democratas ou republicanos. Existem os chamados swing states, ou os estados dançantes, ou seja, aqueles que não têm uma decisão, né, não têm uma inclinação diretamente para um estado, tradicionalmente falando. Ou seja, eles geralmente decidem ali no calor do momento, de acordo com os candidatos, de acordo com as propostas e aquilo que for mais conveniente para eles. Então, nesse caso aí, a gente pode citar, por exemplo, a Pensilvânia e a Flórida, que são dois grandes estados, inclusive em número de delegados, são chamados swing states. Muitas vezes, o que os candidatos fazem é buscar, então, o convencimento do eleitor. E aí, como é que faz para o número de delegados e parar no candidato? Bem, como vocês sabem, as eleições são abertas ali nos Estados Unidos, não necessariamente no dia da eleição, ali em novembro, no mês de novembro, mas em alguns estados começam antes. É possível, por exemplo, você votar pelo correio nos Estados Unidos, o que está dando uma polêmica danada nesse ano. O Trump já está dizendo que pode estar acontecendo fraude, por exemplo. É uma coisa que a justiça americana vai ter que decidir, porque pode acontecer uma judicialização lá neste ano. Mas olha, sempre foi possível votar pelos correios. Então, neste caso aí, aqui no Brasil, não. E lá nos Estados Unidos, você pode antecipar o seu voto já a partir do mês de outubro. Aqui no Brasil, não, tá? Então tem essas características aí um pouco diferentes. Vamos lá então. Nesse caso, depois de tudo aquilo que eu falei para vocês, a gente cita aqui então os principais estados. Como eu disse, a Califórnia tem 55 delegados, o Texas tem 38, depois você pode citar Nova York, Flórida, cada um com 29, Illinois e Pensilvânia com 20, Ohio com 18, então são os principais estados. Tem aqueles que têm menos, tem 3 delegados, por exemplo. Então as pessoas vão nos seus respectivos estados, votam para um dos dois, aquele que for mais votado ali naquele estado é aquele que leva a quantidade de delegados do estado. Então vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que os eleitores vão direto votar em Nebraska. Então todos os eleitores de Nebraska votam. Se o eleitor de Nebraska decidir dar a maioria dos votos para Donald Trump, isso quer dizer que todos os delegados de Nebraska vão para Donald Trump. Você vai então na Califórnia. Então, a maioria dos votos da Califórnia foi para quem? Foi para Trump ou foi para Biden? Então, digamos que tenha sido para Biden. Isso quer dizer que todos os delegados da Califórnia irão para Biden. Então é assim, o fato de você estar indo às eleições, está indo votar, então você vai depositar o seu voto. Mas isso depois só vai ficar claro em número de delegados a partir do momento de você saber quem ganhou as eleições naquele estado. Ganhou a eleição ali, isso quer dizer o quê? Que você leva o número de delegados também. No final das contas, junta-se todos os delegados e aí a gente sabe quem teve o maior número de delegados. Chegou ao número 270, você já está matematicamente eleito. É assim que funcionam as eleições lá nos Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui e a gente vai acompanhando também essas eleições que prometem ser muito diferentes, inclusive, muito polarizadas mais uma vez, mas cheio de ingredientes novos. E aí a gente vai trazendo sempre a melhor informação possível para você. Até a próxima. Tchau.